Olá, todos que estão aqui presentes nesse nosso novo encontro do nosso grupo de leitura, junto com a Eletiva, Direito, Gênero e Relações Étnico-Raciais. A gente vai dar continuidade, então, na discussão que a gente estava realizando na semana passada, que se insere dentro das demandas da primeira onda do feminismo. Então, dentro das demandas relacionadas à educação, trabalho e sufrágio, mas agora pensando a partir da perspectiva das mulheres negras. Então, nesse momento, a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 3 e o capítulo 6. Perdão, isso a gente conversou na semana passada, capítulo 3 e 6 da Angela Davis. Agora a gente vai dar continuidade no capítulo 7 e no capítulo 9, que foram os capítulos da Bell Hooks, do livro Feminismo é para Todo Mundo, selecionados para o debate nesse momento. O capítulo 7 fala sobre luta de classes feministas e o capítulo 9 fala sobre mulheres trabalhando. O grupo de hoje que vai fazer a relatoria já está aqui presente, não está? Eu vou passar a palavra para vocês nesse momento, e aí, ao final da exposição dialogada que vocês montaram, a gente faz algumas colocações. Vitor, Dário, podemos começar? Podemos. Boa tarde a todos. Meu nome é Dário. Queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de apresentar nesse projeto do feminismo literário, né? Um trabalho super interessante e profundo aí em relação às questões, né, de divulgação das causas feministas, né? E a gente gostaria de falar sobre, né, o livro da Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todos, né? Dentro de um conceito, né, de divulgação, né, do pensamento, né, feminista, né? Mas que eu gostaria de começar rapidamente relembrando algumas motivações da autora, né, para contextualizar, né, o capítulo, né? Então, a autora, Bell Hooks, ela nasceu no sul dos Estados Unidos, né, num contexto de intensa segregação racial, filha de pais proletários, né? Como todos sabem, o sul dos Estados Unidos é um local, na localidade onde se desenvolvem mais questões racistas, né? E ela relata, então, traz a questão do racismo para dentro da questão feminista, né? Ela fala da voz, né, mais marcante na vida dela, a voz da mãe dela, como uma voz patriarcal, como uma voz que trazia esses conceitos arraigados e que ela teve que trabalhar muito, né, esse pensamento para se libertar disso, né? Então, ela sentiu na pele a questão da discriminação, tanto por ser mulher, como por ser negra, por ser pobre, né? E isso se deu no seio acadêmico e também no movimento, dentro do próprio movimento feminista que ela começou lá nos anos 70, né? Ela buscou, né, construir, né, ela sentia a necessidade de haver um livro que fosse de fácil leitura, de divulgação mesmo dos conceitos, né, e que fosse voltado para leitores comuns e não apenas para acadêmicos, para literários, né? E ela parte de um conceito, né? Ela parte de uma definição do feminismo. O feminismo, ele é um movimento para acabar com o sexismo e a exploração sexista e opressão, né? Então, ela gosta muito desse conceito, dessa definição, porque ele traz para o centro da questão, né, o sexismo e não as diferenças por gênero, mas a atitude de ser, né, sexista, né? Então, e o que é sexismo, né? Ela coloca então o sexismo institucionalizado como uma questão mais marcante, né? E ela iguala isso, né, a um conceito de patriarcado, né? Por que ele é institucionalizado? Porque as pessoas, as mulheres, tanto as mulheres como os homens, são educados desde o nascimento a, a naturalizar pensamentos, posturas, atitudes sexistas, né, de diferenciação em função do sexo, né? E ela traz uma questão de que mulheres podem ser tão sexistas quanto homens, né? Que é uma questão. Ela
trabalha bastante, né, no livro, e enquanto a gente não mudar esses nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, todos nós temos um pouco, né, desse patriarcado, desse sexismo institucionalizado dentro de nós. E se não trabalhar isso, a gente vai continuar disseminando esse conceito, né? Então, isso foi uma questão bastante marcante para mim, né? Eu achei muito interessante, muito marcante na minha vida essa fala dela, né? E outro ponto é que a maioria dos homens também acha difícil ser sexista, né? De ser patriarcal, né? Por quê? Porque traz uma carga. Eu acho que tem um som paralelo. Ah, sim. Obrigado. Traz uma carga, né, sobre os próprios homens, a grande maioria dos homens, né, que também acha errado, né, essa questão de querer dominar, de explorar, de oprimir outra pessoa, né, inclusive pela questão do gênero, né? Mas, por outro lado, acabam se omitindo, seja por medo, né, de renunciar a esse benefício, seja por medo de enfrentar né, outras pessoas que pensam dessa mesma forma, né, mas que eles sabem que estão errados. Né? Então, a partir desse contexto, né, a gente traz o capítulo 7, né, que é sobre a luta das classes feministas. Né? Aí eu vou chamar o Vitor para fazer expor começar a expor essa questão. Eu vou começar, a gente vai trocando. E ainda sobre essa questão que ele colocou, né, da experiência familiar dela com a mãe, né, como uma voz patriarcal, é interessante também constatar que depois ela consegue, junto com a mãe, claro que é uma força interior da mãe também, de educá-la, né, consegue educá-la e trazer uma virada em relação a uma tomada de consciência, vamos dizer assim. Então, a Bell Hooks tem essa coisa, né, de escrever para a educação, né, de escrever para os afetos, né, para transformar as pessoas, né. E aí o capítulo 7, ela vai estabelecer a questão de classe, né, como é que ela é inserida nesse contexto da luta feminista, né, e primeiro afirmando que a questão de classe é uma questão que vem antes mesmo da questão de raça, né, e vai colocar alguns pontos que eu vou expor para vocês. O ponto mais importante que vai guiar todo o texto, né, é a divisão entre dois movimentos, o reformista e o revolucionário. Ela se coloca dentro do movimento revolucionário, né, que seria a favor de mudanças mais estruturais, né, a favor de uma igualdade e tudo mais. Mas em alguns pontos, eu, o Dário e a Gabriela, que não está aqui presente, a gente também chegou a questionar o quão revolucionário é, né, quão revolucionário é ou não, né, esse olhar dela, né, e principalmente as propostas que ela faz. Mas as reformistas, né, que estão no lado oposto, elas vão ser, lá no começo do movimento feminista, a voz predominante, né? O feminismo todo é predominantemente feito por mulheres brancas, mas existe também a presença das mulheres negras, mas a voz que vai ecoar com mais força, que vai ser a voz hegemônica, né? E aí ela também vale pontuar que ela não usa esse termo, né, hegemonia, assim como não usa interseccionalidade, mas ela trabalha esses conceitos naturalmente, didaticamente, né, com essa proposta de tornar as coisas mais claras, mais mastigáveis, vamos dizer assim. E ela coloca, então, as reformistas como a voz predominante hegemônica, né, mas sem citar esse termo hegemonia. Que não, só que aí tem um grande problema, porque elas começam a falar da questão do trabalho, né, buscar uma participação maior no mercado de trabalho, mas ignorando toda uma parcela que também é feminista e que é atravessada por outras questões que não só a questão de gênero, né, que são atravessadas pela questão de raça, né, de classe e tudo mais. E aí, nessa luta por transformar uma voz que representa as mulheres que são brancas, né, com uma classe mais elevada, com uma formação mais elevada também, um grau de instrução maior, essa busca pela entrada no mercado de trabalho, ela é problemática em vários sentidos, né? A começar porque essas mulheres tinham opção, né? Elas não eram sufocadas plenamente, completamente pelo sexismo, elas, na verdade, fizeram uma opção de não quererem ingressar nos trabalhos que estavam disponíveis, porque eram, vamos dizer assim, inadequados à formação delas, né? E aí, por outro lado, também a gente tem uma crítica em relação a isso, que não foi pontuada no texto, que é o simples fato dos trabalhos que foram ofertados
serem ruins, né, serem abaixo do que as mulheres mereciam, né, ainda que fossem as mulheres brancas e com uma classe mais elevada, né, financeiramente, a simples falta de oferta de empregos adequados já é também um sintoma, né, de uma estrutura patriarcal, né? Isso não é colocado. Mas quando elas buscam esse mercado, elas transformam essa busca que é dessa classe, né, e dessa raça especificamente, numa busca de todas as mulheres. E aí que está o grande problema, porque elas ignoram a questão da interseccionalidade, né? De como a questão de gênero pode recair de formas diferentes, com pesos diferentes, para mulheres com outras características, né? As mulheres negras sendo atravessadas pela questão de classe, de gênero e de raça, elas ficam na base da pirâmide, né, dessas opressões. Inclusive, quando a Bell Hooks vai falar de opressão no outro livro, no outro texto, ela fala que a opressão é essa impossibilidade de sair do lugar, de realizar o movimento. E esse movimento das mulheres brancas demonstra que elas podem sim, elas têm atalhos para sair, né, desse lugar, que é uma semi-opressão aí, né? E ao elegerem, então, essa bandeira do trabalho, né, da saída para o mercado de trabalho como uma bandeira de todo mundo, elas ignoram as diferenças, né? E transformam isso numa bandeira pela libertação. Então, associam essa saída, essa conquista do mercado de trabalho como libertação, como sinônimo de liberdade, né? O que não é uma realidade para a maioria das mulheres, para uma grande parte das mulheres norte-americanas, sobretudo as negras, mas também as brancas, pobres, né? Que já estavam inseridas no mercado de trabalho, que já estavam trabalhando com horas, é, com carga horária, enfim, pesada, sobrecarga em casa também, né? Tendo que trabalhar duplamente na função de dona de casa e também no trabalho, é, enfim, com Ei, salários Vitor, baixos, etc. Vitor, Então, se você me sim, permite, claro. tem dois exemplos, né, marcantes aqui que ela cita no livro, né? Um é aliás, ambos são da Betty Friedan, que fala sobre o problema que não tem Não sei nome, nome. né? É. O problema sem nome. E essa citação, né, vem de um livro escrito pela Betty Friedan, né, que é o livro Mística Feminista. E ela identificou, né, que essa insatisfação, né, das mulheres de não poderem ir trabalhar, né, de serem donas de casa, né, como uma questão só mais das mulheres que tinham essa oportunidade de poder ficar em casa, né? E ela esqueceu completamente a questão de outras mulheres, né? A voz, né, das feministas, né, esqueceram, né, a liderança, né, das feministas esqueceram que existe um grande número de mulheres que já trabalhavam, né, principalmente lá no mercado americano nessa época, e, e não estavam sendo representadas por esse pensamento, né? O outro texto que ela cita também é era um artigo chamado Mulheres Negras Moldando a Teoria Feminista, já em 2015, né? E ela diz que a Beth Friedan, né, conclui o capítulo dela, o primeiro capítulo dela, com a frase: "Quero algo mais que meu marido, meus filhos e minha casa", né? E mais uma vez, né, ela define se algo mais como ter profissões, né? Mas que profissões são essas, né? E aí ela cita lá no próprio texto dela, né, que precisa contratar outras mulheres para trabalhar, para cuidar da casa, dos filhos, né? E ela própria vai se sentir liberta desse trabalho doméstico, né? Como se todas tivessem o mesmo acesso a essas profissões, né? Ela cita que ela não falou das necessidades das mulheres sem homens, sem filhos, sem lar, ignorou a existência de outras mulheres não brancas e mulheres pobres, né? E ela não disse também aos seus leitores se era mais gratificante ser empregada, ser uma babá, operária, uma secretária, ou até mesmo trabalhar como na prostituição, né? Ou do que ser a dona de casa. Então, ela traz isso como um contraponto a esse pensamento lá inicial, né? De que basta ter equivalência, né, de remuneração para que todos tenham a liberdade, né? Então, na verdade, isso retrata, então, o quão não serviu para todo mundo, né, essa conquista, né? Porque tem um trecho também que ela fala alguma coisa assim, você conseguir sair de férias com você e seu marido trabalhando, mas deixando as crianças com alguém, né?
Na verdade, isso é uma libertação muito individualista, né? Que não você está jogando todo o peso para uma pessoa que não pode realizar isso, né? Como o Dário falou. Mas aí tem um segundo momento em que entram umas figuras feministas com uma visão bem particular, com um lugar de fala bem, né, singular também, que são as feministas lésbicas, né? Porque nesse sentido, pensando na questão de classe, a questão de trabalho, elas não têm a perspectiva de ter um marido provedor, né? E isso coloca elas diante da questão de classe de trabalho novamente e aproximando, inclusive, as mulheres negras do movimento e tudo mais. Essa participação das mulheres negras é bem interessante, embora elas não fossem a maioria, né? Elas trouxeram enriquecimento e trouxeram muitos tensionamentos, né? Tanto no movimento feminista, como também no movimento negro, também no movimento negro, né? Então, no movimento negro você está ali em pé de igualdade pela raça, mas a questão de gênero causa um tremor, né? E no feminismo, o fato de entrar a questão de classe e raça também vão causar tremores, né? E esse lugar da experiência, né, de quem está na base da pirâmide é enriquecedor, porém, a Bell Hooks vai relatar que não é suficiente para que o discurso hegemônico perca a sua força. Então, de certa forma, ele sobrevive, inclusive alinhado, né, à supremacia branca, né, posteriormente, né? E aí, quer falar sobre isso, Dário? Sobre essa questão Acho que da... acho que é um ponto central, né, nesse capítulo, né, é essa que ela não denomina, até chegou a usar o determinado momento a palavra interseções, mas não usa a interseccionalidade, né? Que o feminismo não pode ser visto de forma isolada, né? Existe um contexto de racismo, existe um contexto de diferenças de classes, né? Você imaginar a sociedade como um todo, dentro da sociedade existem estratificações sociais e existem estratificações por questão de raça, não tem por que se imaginar que o grupo de mulheres que pertence a cada uma dessas estratificações seja tenha que ter uma visão única, né? Que ela fala da unicidade da mulher, mas que ela precisa ter, cada grupo desse tem suas características e suas necessidades, suas demandas que precisam ser tratadas de forma igualitária, né? E a busca disso, né? Aí ela tenta trazer Com equidade, talvez, né? algumas, uma equidade, né? Lá dos filósofos gregos, né? É, mas e aí nesse contexto, então ela busca trazer algumas propostas, né, de soluções, não é isso, Vitor? Isso, isso. Aí, bom, posso então falar essa questão que a gente já tinha colocado da supremacia branca, né? Com essa chegada das mulheres no mercado de trabalho, com essa ascensão do discurso hegemônico, né, das mulheres brancas, e tal, e depois com a retomada da questão da classe e essa ameaça dessa conquista, né, para as brancas se espalhar, vamos dizer assim, né, se horizontalizar, vamos dizer assim, se democratizar. A supremacia branca, no discurso do capitalista, ele vai se apropriar, né, vai, de certa forma, se alinhar com esse discurso hegemônico das mulheres feministas reformistas, né, dando preferência a tê-las, né, numa conquista de gênero, ao, ao invés de deixar que a questão de classe fosse superada, a questão de raça, né, por todas as outras feministas. Então, eles escolhem um discurso para sufocar os demais. Isso é visto como traição pelas revolucionárias, né? Como uma traição de quem se sucumbiu às tentações da conquista de classe, né? Ou da manutenção de classe, em detrimento das causas feministas. Só que aí tem uma Vitor, fala interessante. Você quer falar da bem, questão do Vitor. falo? Não, até um pouquinho antes, né? Ela, desse determinado ponto, né, do texto, ela escancara de vez essa questão, né, dessa traição, que ela chama de cooptação do movimento feminista, né? E aí, nessa cooptação, enquanto algumas mulheres se colocam em pautas exclusivas, né, que representam um grupo muito pequeno, né, ela pontua, né, que muitas feministas pensavam e penso ser mais fácil considerar a possibilidade de abrir mão do seu pensamento de supremacia branca do que do seu elitismo. Classe. Então, ela faz uma intersecção aí, né, a divisão de valores dentro do movimento, né? Então, você tem o movimento das causas puramente feministas, as questões raciais e as questões de classes.
e ela coloca como existe uma hierarquia desses valores, onde lá o valor das causas puramente feministas estaria lá embaixo, no topo dessa hierarquia estaria as causas, as questões de classe social, porque algumas mulheres admitem a abrir mão de questões raciais, mas não admitem abrir mão de questões do elitismo. Então, e coloca a questão no meio, né, a questão das raciais no meio dessa história. Mas tem também uma crítica justamente a essa noção de traição, né? Como se, na Sim, verdade, não tivesse, né, acontecido uma traição, porque como se as feministas nunca tivessem estado distante do falo, vamos dizer assim, sempre ao lado, como irmãs do falo. Aí tem uma fala interessante que diz o seguinte, deixa eu pegar ela aqui. As feministas, vou pular uma parte, vamos começar aqui, uma fala da Antoinette Fouquet, tá? Citada pela Hooks. A inversão, no caso a inversão aí de querer estar no papel do homem, né, não facilita a passagem a outro tipo de estrutura. O reformismo serve a todos. A ordem burguesa, o capitalismo, o falocentrismo estão prontos a integrar quantas feministas for necessário. Questão da cooptação aí. Como essas mulheres estão se tornando homens, isso vai acabar significando apenas mais alguns homens. A diferença entre os sexos não está no fato de alguém ter ou não ter pênis, e sim de fazer parte ou não de uma economia masculina fálica. E essa economia masculina fálica, né, retoma aquele ponto que o Dari tinha falado lá no começo do sexismo, né, como todo mundo pode ser sexista, né, e ela fala até num ponto de vista mais amplo, né, do próprio comportamento das nações em relação ao terceiro mundo, né, como é uma forma de agir que predomina e que se apodera também vamos dizer assim, da magnitude macro, né. Quer continuar, Dari? aí já indo já em direção ao final do capítulo, né, ela fala da questão de opressão como ausência de possibilidades, né, que a gente identificou aqui, né? Então, o fato de mulheres brancas poderem escolher ou não trabalhar, isso é uma questão. Ela tinha a possibilidade de, né? Mas outras mulheres que não têm essa possibilidade, elas podem ser consideradas muito mais oprimidas do que as outras. Então, existe a questão de o que é opressão, né? Tentar qualificar isso como uma ausência, né, de possibilidades. E os compromissos para a libertação feminina, onde ela traz algumas A propostas, né, questão da autossuficiência, né? relacionadas à Autossuficiência. autossuficiência, né, econômica, assistência a outras mulheres, né? Então ela fala que já em alguns casos mulheres do movimento feminista que não se contaminaram, né, que se colocaram, né, dessa forma, e mesmo assim pertencem a classes sociais um pouco mais elevadas, elas conseguem trabalhar e levar meios para que outras mulheres também tenham a dignidade em seus trabalhos, né? Tenham oportunidades de crescimento pessoal, consigam desenvolver, né, sua formação estudantil, né? E isso independente da classe que elas pertencem. Sim, ela chega a falar de implementar uma educação para conscientização, né? Que ela Sim, levou para a prática dela, com a mãe dela, inclusive. Fala de programas de habitação de baixo custo e começa a inserir a questão de oportunidades de crescimento pessoal, né? De alavancar as mulheres que estão em ascensão e utilizando, inclusive, a participação e a ajuda das mulheres que conseguiram, que já estão numa classe mais elevada, né, para buscar construir uma rede, na verdade uma rede que já existe, né, mas que ela pretende ampliar. Ela vai muito por esse caminho, pensando já na solução da questão do trabalho e tal, da classe, né, como um caminho que para a gente não é revolucionário, mas que em certo momento ela mesma cita que é possível aproveitar um pouco das reformas, né, para criar exato. tensionamentos nessa questão toda que a gente está trabalhando aqui, como um caminho, talvez, para uma revolução, aí já não saberia dizer. Mas as revoluções que ela coloca são sempre dentro de um sistema capitalista, né? Talvez pela origem dela, ser norte-americana, né? O cenário que ela se encontra.
Mas então inclui, por exemplo, as mulheres que ganharam herança, sobretudo, né, que estão numa situação privilegiada, delas ajudarem outras pessoas a conseguirem essa ascensão econômica, né? Então, embora isso exista, né, transformar isso numa medida efetiva, né, que vá se espalhar de uma forma efetiva, eu acho que é um pouco ingênuo, talvez, né? Um pouco paliativo demais, assim. Então, por mais que ela se coloque às vezes como revolucionária, em certos pontos a gente conseguiu identificar algumas coisas que podem ser problematizadas, né? Eu teria que também conhecer mais a fundo as propostas dela, né? Até mesmo a ideia de revolução, do que ela está falando, né? Mais tarde a gente foi ver que ela tem influência do Paulo Freire, né? Então, quando ela fala da educação, né? A educação pode ser revolucionária por outras formas também, né? Mas se colocando como uma feminista desse polo revolucionário, ela está inicialmente contra a estrutura patriarcal, contra o capitalismo, né, contra a supremacia branca e todos esses pilares aí, né? Então, É, por isso que a gente também é, trouxe essa problematização. Fala. eu acho que a gente agora pode migrar para o capítulo 9, né, que fala sobre mulheres trabalhando, né, sobre a questão do trabalho para as mulheres e para o movimento feminista, né? E aí, Antes, é, antes de vocês passarem para o capítulo seguinte, deixa eu fazer algumas observações no sentido claro, da gente dialogar também. Senão eu vou ficar segurando muita coisa para a gente falar só no final. Eu acho que é importante a gente ver um ponto que a gente conversou desde a primeira vez que a gente abordou um capítulo da Bell Hooks, que é a distinção que ela faz entre feministas reformistas e feministas revolucionários. Isso não é uma distinção trazida por todo mundo. Nem todo mundo vai trazer essa nomenclatura, reformistas e revolucionários. Mas é importante que a gente identifique que quando ela está falando de feministas reformistas, ela está pensando em pessoas que estão querendo uma reforma dentro do sistema capitalista e patriarcal existente. Então, Uma eu luta quero por melhor. direitos, né? É isso, é uma conquista por direitos. Eu quero a criação de legislações que vão melhorar, vão conquistar direitos para determinados segmentos dentro do sistema que está posto. Então, o que ela chama de feministas e reformistas é basicamente a burguesia, as mulheres da burguesia branca. É isso, quando ela fala de feminismo reformista e que estão lidando com alterações dentro de um sistema que já está posto, que é dentro de um sistema patriarcal. A gente, em outros momentos do grupo de leitura, a gente conversou muito sobre a ideia do contrato sexual, que eu cheguei a falar com vocês também na outra disciplina, né, sobre o texto da Carole Patman. A Patman, ela diz que o nosso Estado ele é estruturado em raízes patriarcais. Então, o nosso Estado ele é patriarcal. As nossas legislações, a forma do poder judiciário julgar é patriarcal. Então, o que as feministas e reformistas elas querem são modificações, melhorias de direitos dentro desse sistema que é patriarcal. Elas não estão buscando desmontar, acabar com esse sistema. Já o que ela chama de feministas revolucionárias são aquelas que estão em um outro polo, querendo acabar não só com o sistema patriarcal, mas também com o próprio capitalismo, com todas essas estruturas de dominação. Então, aqui, e aí o termo feminismo radical, ele vem muito dessa lógica, vou destruir para reconstruir novas bases. Eu preciso destruir o que está posto para construir do zero. Isso é a grande dificuldade. Como é que eu vou construir alguma coisa a partir do zero, sendo que as pessoas estão enraizadas dentro dessa sociedade com determinados pensamentos? Mas o feminismo, os feminismos negros, que também são plurais, ele vem muito nessa lógica do radical, porque o racismo é uma estrutura que está impregnada também dentro de toda a estrutura social. Então, a gente precisa compreender sobre o que ela está falando, o que ela fala a quem ela se refere quando ela fala de feministas reformistas, a quem ela se refere quando ela fala de feministas radicais e como é que ela se coloca dentro desse feminismo revolucionário, que é um feminismo radical. Acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto
eu até busquei aqui o texto de novo para ver se eu tinha deixado passar alguma coisa, mas, Dário, você construiu para a gente uma pirâmide de hierarquia, que eu não sei se a Bell Hooks efetivamente ela diz que há uma hierarquia entre gênero, raça e classe. Isso foi uma interpretação que você tirou desse capítulo específico, não foi isso? Eu Não, acho que ela não. acho que não foi falado de hierarquia nesse sentido, não, né? Pirâmide é... Porque ela fala em pirâmide econômica, em que as Não, mulheres estão é, na base. Ela fala, eu entendi da imagem da pirâmide, se for pensar na quantidade mesmo de fatores que oprimem, né? São três fatores, né, se for assim, criar uma ordem de forças aí que está atuando nesse sentido. Eu acho que talvez pirâmide seja uma imagem muito usada, né? Pode ser que seja problemático falar sobre isso. Não, ela eu chega, ela coloquei. pode falar, Dário. Assim, eu coloquei como uma separação desses valores e que há valores que são mais, digamos assim, dentro da organização, né, do movimento, da forma como ela até citou lá, que mulheres preferem, algumas mulheres, né, preferem, né, abrir mão da questão racial mas não conseguem abrir mão da questão Daqui do de classe. elitismo, né? Então eu daí construí essa ideia, né, de que havia uma mais fácil, então se é mais fácil ser não ser, abrir mão de elementos racistas, então também ela vai ser mais fácil abrir mão de elementos da questão de gênero, já que é a causa que elas lutam. Então, daí que eu construí essa estrutura, não diria bem uma pirâmide, mas uma estrutura de um é mais importante do que o outro, né? E aí eu acho que isso talvez seja um pouco equivocado, a gente dizer que um é mais importante do que o outro, ou interpretar que para Bell Hooks haja essa pirâmide. Para algumas pessoas, realmente há. Eu fui rever aqui para ver se Bell Hooks efetivamente fala sobre isso. Porque principalmente dentro do feminismo negro, se fala muito que não há hierarquia de opressões. A gente tem uma autora que a gente não vai ler aqui, a gente pode até pensar em trazer o texto dela para o A gente próximo citou no semestre, texto essa frase. da Audre Lorde. A Audre Lorde, ela fala Aldelote, muito sobre... Aldelote. Na hierarquia de Ela, opressões, ela fala como lésbica, como ela meio que usando esse encontro, né, essa interseção, como um fator de força, de solidariedade, né? Que você, como lésbico, sendo reprimida, você vai apoiar também o negro e vai sentir a mesma dor do outro. E até eu ia até colocar isso, na verdade, só que eu acabei não colocando, porque embora crie certos temores, né, certos tremores, na verdade, certas tensões, como por exemplo a participação das mulheres negras, né, falando sobre isso no movimento negro, criou certa tensão, também pode ser um ponto de interseção positivo, assim, né, no sentido de, de se identificar, né, de ter empatia com o outro, né, com as outras formas de luta, né. perfeito. E aí eu acho que a gente pensar, Dário, que existem determinados pontos em que determinadas mulheres de classe abrem mão de seu privilégio de raça, mas não de classe, acho que faz sentido. Agora, a gente pensar em hierarquizar o que. Eu tenho uma colega, amiga minha, professora, que diz: olha, eu acho que por mais que a gente diga que não haja hierarquia, a raça ela é pressuposta de todas as outras formas de discriminação. Tem quem sustente isso. Agora, é complicado a gente querer hierarquizar, dizer que um é mais importante do que o outro. Mas eu acho que não foi nesse sentido, não, Raíza, de Eu acho que botar foi raça, classe, foi no sentido de que quem está na base está com raça, classe Tem a e intersecção, tem várias tá intersecções. sentindo mais peso, entendeu? Tá sentindo mais peso. Não por Uhum, causa da raça só, mas pela interseção de todos, né? uhum. Acho que foi E eu nesse também vi sentido. isso como uma crítica dela, né, ao movimento que ela estava enxergando, né? Então, que ela percebeu que havia essa separação, mas ela não diz em nenhum momento que ela concorda com isso. Ela só está identificando, né, Entendi. estratificando esse fenômeno. Legal. Antes da gente passar para o próximo capítulo, alguém quer fazer alguma colocação? Alguém tem algum ponto desse que gostaria de trazer? Ou a gente segue?
Então, vamos seguir, gente. Mulheres trabalhando, né? Capítulo 9. Isso. Só um minutinho, só um minutinho, Dário. Em relação ao que foi falado também, né? Eu acho que assim a gente acha que compreendeu, assim, conforme a sua exposição agora, né? As questões lá do contrato sexual, da pátria, né? E a participação até da primeira apresentação do Bell Hooks, que eu até achei que fosse fazer, então eu li mesmo, assim, li com cuidado e tal. E acabaram que as monitoras fizeram essa apresentação e tal. Mas acho que a crítica vem porque ela usa alguns termos, por exemplo, classe, né? E remete imediatamente a Marx. E depois a gente tem algumas críticas em relação a isso, né? Como como são soluções, vamos dizer, paliativas, né, para uma questão muito maior, que para ser revolucionário precisava ir um pouco mais fundo, né? Mas em certo trecho que eu fiquei procurando o tempo todo aqui enquanto você falava, eu estava escutando, mas estava procurando um trecho em que ela fala disso realmente como algo paliativo, mas para chegar a uma outra questão. E tem também a questão do trabalho. Ela fala do trabalho e eu acho que senti falta dela falar, por exemplo, do trabalho de uma forma mais filosófica mesmo, né? Trabalho alienado, discutir o papel do trabalho. Embora ela fale da necessidade de promover trabalhos com horários flexíveis, né? Com melhor renda, que vai ser o tema agora do capítulo 9, né? Mas eu senti uma falta de dar uma continuidade nessas questões mais estruturais, assim, e que são mais profundas mesmo, né? Com a própria noção de trabalho, né? Dentro desse sistema. O que é conquistar o trabalho nesse sistema, né? Será que é tão libertador assim? Então, nesse sentido também, que aí precisaria de uma outra conversa, né? A gente vai então para o capítulo 9. Qual é o nome do capítulo 9? Mulheres trabalhando. Quer começar? Eu acho que tem Posso? aqui, Vitor, eu acho que tem aqui também essa questão de que a gente está pegando capítulos muito selecionados do texto dela, né? A gente não consegue ter uma dimensão completa, assim, como a gente teria se a gente fizesse uma leitura integral do livro. Eu não sei se ela chega a Sim. fazer, não lembro se ela chega a fazer uma análise aprofundada sobre a questão do trabalho, porque eu também acho que não é muito o objeto dela. O que ela pretende é expor um pouco sobre o movimento feminista e como é que a gente foi. Eu acho que o livro dela tem um objetivo central de mostrar como é que o movimento feminista, ao entrar na academia, perdeu muita força. E como é que a gente precisa trazer a força para esse movimento novamente. Então, acho que nesse livro específico ela não faz isso. Agora, é isso, a gente está selecionando pontos específicos. Isso eu não sei se vale a pena citar aqui, mas eu lembrei de uma fala no começo do PT, antes de perder para o Bolsonaro, né? E o Mano Brown falou algumas coisas lá para todo mundo no comício e foi bem desconfortável. O Caetano tentou meio que traduzir o que ele falou, mas ele falou: se não conseguiu comunicar com o povo, volta para a base. Ele falou alguma coisa assim, e foi bem forte. E nesse sentido, acho que é confluente aí com a Hooks, né? De como às vezes se torna uma coisa elitista ou com um linguajar muito inacessível, né? E que se perde mesmo, né? Se a gente está falando de conceitos, e o conceito tem vínculo com a realidade, se ele se transforma em uma coisa tão muito complexa, ele fica uma verborragia que não toca A na gente realidade. não alcança quem a gente tem que alcançar, né? Principalmente Exato, a base, que a gente está falando da a base, das base. pessoas que não têm acesso à educação de É, qualidade, não têm acesso mesmo à educação, porque precisa estar fazendo outras coisas para a sua própria subsistência. Eu acho que isso é impactante, mas é isso. Vamos dar uns passos atrás, porque eu tenho que alcançar todo mundo. Eu não tenho que alcançar só aqui esse ambiente que é dito como esclarecido, que é um ambiente universitário, em que as pessoas estão sim. dialogando a mesma coisa, falando a mesma língua. Não, eu tenho que atingir mais gente. E vem até a mente a tua aula lá sobre a questão de baixo para cima para baixo, né? Se você tem só uma elite que se conscientiza sobre determinadas questões, né, e que podem ser ferramentas para uma libertação, né? Você está pensando num movimento que vai ser de cima para baixo, né? De transformação que não faz muito sentido, né? Se é a tentativa de horizontalizar o máximo possível, não faz sentido nenhum. Vai lá, Perfeito. Dário. Então, no capítulo 9, ela parte de uma constatação, né? Mulheres ganham menos do que homens, né? E aí ela começa falando que a luta feminista, né, embora ela tenha lutado muito pela igualdade salarial, né, e que isso realmente resultou, né, teve resultados positivos em relação a cargos e salários, não significa que a média salarial de mulheres vai ser igual à média salarial de homens.
a gente teve, inclusive, a curiosidade de dar uma olhada nisso no contexto brasileiro, né? E a gente achamos um trabalho, né? Uma divulgação agora recente, de março de 2024, do Ministério das Mulheres e o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Em que eles pegam as empresas, né? Então, um conjunto lá de 50, quase 60 mil empresas, as 60 mil maiores empresas brasileiras, né? Os dados de salários, e eles começam a fazer algumas médias lá. E chega, mostra a primeira coisa, né? Que a média salarial de mulheres, média salarial, a média dos salários das mulheres, média dos salários dos homens. A diferença, as mulheres ganham menos 19,4%. Né? Isso nas maiores empresas do país. Estamos falando de cargos em empresas, ou seja, em carteira assinada e tal. Não estamos falando nem de questões de subemprego, não. Estamos falando de empresas, né? E já existe essa diferença. Agora, se olhando caso a caso, você vai ver que a mulher e o homem trabalhando na mesma atividade vão ter o mesmo salário. Só que, enquanto 10 mulheres trabalham num determinado emprego, né, determinada função, e ou melhor, né, enquanto 10 homens trabalham no emprego, né, e tem 2 numa função digamos, de gestão com salário melhor, no outro grupo vão ter 10 mulheres com o mesmo salário dos homens, mas vai ter uma só trabalhando numa atividade de gestão. E aí essa questão, né, de que por que só uma mulher está numa atividade de gestão e num trabalho com um salário um pouco melhor, e no outro grupo tem 2 homens, né? Ou seja, existe uma questão estrutural de seleção em quem vai ocupar essas funções, né? E aí quando você tira a média disso tudo, você vai enxergar lá essa diferença. Só fazendo essa média consegue enxergar essa diferença. Então, é bem interessante esse trabalho, está divulgado lá no site do Ministério, e vale a pena dar uma olhada. Enquanto Dário, isso, né? manda esse trabalho para a gente depois, que a gente compartilha e a gente acessa. Depois eu boto também, quando a gente compartilhar essa aula no YouTube, eu coloco na descrição do vídeo. E aí, só antes de você continuar, um comentário. Eu vi uma pesquisa parecida realizada por uma empresa que faz direcionamento de cargos, e aí os dados são assim bem assustadores. Você vê essa média, se fala que geralmente as mulheres ganham 25% do que os homens ganham exercendo as mesmas funções. Agora, quando você vai olhar por trabalhos específicos, o que mais me assustou é que, quando a gente está falando aqui desse subemprego, quando a gente está falando de empregos de base, carteira assinada de um salário mínimo, você tem até uma certa equidade. Isso. Agora, quanto mais vai aumentando a instrução da mulher, maior é a discrepância. E isso foi algo que me assustou muito, porque eu imaginava, gente, quanto mais estudado, quanto mais você combate, não, mas quanto mais você se instrui, quanto mais capacitado você está, maior é essa divergência de gêneros e de raça. Que a gente está falando aqui entre uma mulher branca, entre um homem branco e uma mulher branca. Aí tem a distinção com relação ao homem preto e com relação à mulher preta, que é ainda maior, né? Então, essa dicotomia, esse agravamento da diferença salarial com relação à escolaridade foi algo que me assustou muito. E para a gente observar que, por mais que a gente esteja estudando, isso não significa que a gente está combatendo as práticas patriarcais. Então, qual é a perspectiva que a gente tem dentro das universidades? Né? Qual é o status quo que a gente está fortalecendo? Então, isso é uma reflexão importante da gente trazer. Mas depois manda esse link para a gente. Mando sim, mando sim. Inclusive, lá nesse trabalho também menciona essa questão de como os trabalhos vão se tornando de gerenciamento, de maior responsabilidade, essa distância vai aumentando cada vez mais, e chega a números lá da ordem de 37%, né? Então, muito interessante, muito bem colocado.
Outra questão, né, é a questão de quão trabalhar, né, o trabalho, né, é libertador para a mulher, né? Então, o primeiro ponto que ela coloca é que trabalhar por salários baixos não significa se libertar da dominação masculina, né? Por quê? Porque se o trabalho trabalhar por salários baixos não vai dar a ela ter uma qualidade de vida mínima para que ela possa ter Autossuficiência. opções, né? Ter autossuficiência e ter opções, né? Então, ela parte do conceito de que uma mulher economicamente, ela sai do conceito de salário, né, de boa remuneração, para uma mulher economicamente autossuficiente, né? E esse conceito ele não usa exatamente essa palavra, eu que acabei colocando essa expressão, mas nessa linha de que ela conseguir ter a independência econômica não é só ganhar um salário elevado, né? Um salário melhor remunerado, mas ela tem a questão de ter flexibilidades, né, de horários, por exemplo, ter a questão de sentir realizada com esse trabalho, com essa atividade, né? E ela diz que uma mulher que é economicamente autossuficiente, ela é propensa a terminar um relacionamento abusivo muito mais do que uma mulher que não tem essa independência econômica, né? Que ela é economicamente independente, né? A questão econômica, mais uma vez, vai enquadrar ela, colocá-la dentro de uma caixinha de se submeter a determinadas condições, né? Se ela não tivesse uma situação econômica de autossuficiência, ela não submeteria, né? Ela fala da autossuficiência, né? Não está sendo ainda obtida, né? Uma meta, né? Mas ela fala também até dos ganhos da própria participação no mercado de trabalho, independente até do salário, assim. O próprio ambiente de trabalho tem um impacto na vida da mulher, né? Dessa luta feminista, porque lá ela consegue ter um papel diferente do papel de dona de casa, né? Ela está inserida num contexto coletivo, em algo maior do que a individualidade. Ela consegue resolver problemas, se deparar com problemas coletivamente. Então, ela tem esse suporte das pessoas, né? Por estar no ambiente de trabalho, que é algo diferente, né? Do lar, né? E aí, ao retornar para casa, ela costuma ter um trabalho duplo, né? Então, é, de certa forma, a autossuficiência, né? Pode trazer alguns questionamentos, né? O que seria uma autossuficiência em relação a isso, né? Poder pagar alguém para te dar uma liberdade de não ficar trabalhando em casa, né? Ou simplesmente dividir, né, as tarefas. Então, dentro ainda dessa crítica em relação ao capitalismo, isso ainda soa um pouco vago ainda, para mim, pelo menos, né? Quer continuar? Complementando essa sua fala, né, a questão da flexibilidade dos salários. Se ela tem, por exemplo, tem filhos e precisa deixar ou na escola e é uma mãe solo, né, então essa flexibilidade ela é importante para poder cumprir outras tarefas, né, outras responsabilidades que não são exclusivas do trabalho, né? Aí ela entra com a questão do assistencialismo, né? Do Estado com um papel de assistencial, papel assistencial, que é justamente uma bandeira, né? Que a supremacia branca vai lutar contra, né? Então ela coloca essa questão da feminização da pobreza, né? Está falando de salários baixos, e tudo mais, e também de quão essas medidas que seriam soluções estão sendo combatidas por um grupo de pessoas conservadoras, vamos dizer assim, né? Que é uma elite de supremacistas brancos, capitalistas e tudo mais. Daí, contra essa feminização da pobreza, né, a questão da autossuficiência ganha um papel ainda maior, até central, que ela vai dizer lá no final do texto, que seria capaz, né, de unir as vozes diferentes do feminismo e tudo mais. Sim. Quer continuar? Sim, um outro ponto que ela trabalha aqui, né, combater um senso comum de que as mulheres, né, culparem elas terem que trabalhar por causa do feminismo, né? O feminismo levou as mulheres a ter que trabalhar. E ela mostra que não, economicamente, na economia americana, as mulheres foram trabalhar por causa da recessão, no período lá da crise de 29, né, que o mercado de trabalho precisava de mão de obra barata,
né, e qualificada, né, e ele tinha questões que pessoas que foram para a guerra e tudo mais, e elas não podiam, elas foram ocupar posições no trabalho a partir disso, e também da questão é, do capitalismo consumista, né? Ou seja, queria cada vez mais comprar novidades, né? Novos elementos, né? E isso faz com que elas também tiveram para manter um determinado padrão de vida, ela fala lá da classe média baixa, né? Ter que buscar trabalho, né? As mulheres saírem de casa e buscar trabalho, né? Para poder fazer frente, manter, né, esse padrão de vida. Então, ela fala muito dessa questão de que não foi o feminismo que trouxe essa questão, né? Quem trouxe a questão foi a realidade do capitalismo, né? E o feminismo vem buscando equiparações, igualdade de direitos e tudo mais. Ele não Quer trouxe, né? A comentar? gente está falando que não trouxe as mulheres para o mercado de trabalho, né? Mas trouxe as conquistas por igualdade e tudo mais, né? Isso. Depois aí da crise de 29, né? Elas quiseram entrar para ajudar a manter um certo status, um certo padrão de vida, né? E tudo mais. E ela termina também falando, nesse capítulo, embora ela retome alguns temas e repita algumas coisas, convidando as novas feministas, né, a repensarem a questão do trabalho e libertação. Diante de um quadro de feminização da pobreza, que as feministas da época dela, né, não previram. Não previram tantas coisas acontecendo nesse sentido, como a gente já está falando. Feminização da pobreza, né, o fato de haver uma luta aí conservadora contra o papel assistencialista do Estado. Então, são alguns novos ingredientes que fazem ela convidar as feministas a refletirem sobre essa relação entre trabalho e libertação, né? Como é que isso pode ser novamente problematizado e ampliado essa discussão. Esse é o convite final dela. A gente não pretende encerrar, né, o debate, nem tem como, até porque, como você disse, é um capítulo, né? Mas a gente tentou colocar algumas coisas que desse recorte a gente conseguiu ver e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu falei de Marx, tudo mais, de revolução, eu logo trouxe também o Paulo Freire, né? Porque eu acho que existem abordagens diferentes que vão ampliando o conceito, né? E lá na frente talvez eu consiga reconhecer esse texto de uma outra forma, né? Interpretar esse texto de uma outra forma. Mas ele tem muito mais pontos positivos, certamente, que é Não, da sociologia exatamente. social. Não, Bom, muito exatamente. legal, muito bom. Meninos, foi ótima a relatoria. Vocês trouxeram muita análise crítica aqui para a gente. Ela traz, nesse capítulo, ela traz alguns dados com relação à realidade dela. Foi muito bom que o Dairo atualizou esses dados para a nossa realidade. E um ponto aqui importante da gente observar é a questão do teto de vidro, que a gente estava conversando. O que é o teto de vidro? Essa dificuldade invisível que as mulheres têm de conseguir progredir dentro das suas funções, que se dá junto aqui com essa lógica de que o mercado de trabalho, o espaço público não pertence às mulheres. Elas são invasoras desse espaço e que elas geram, inclusive, acho que a Bell Hooks ela começa a falar sobre, não sei se é nesse capítulo específico, que ela começa a dizer do medo que os homens começam a ter das mulheres entrando nesse mercado e roubando seu espaço. Ou, na verdade, não é roubar o espaço, né? É um compartilhamento de funções, de atividades que sempre foram negadas às mulheres contra as suas vontades. Em relação a isso, posso complementar? Que ela fala o seguinte, Lógico. de trazer essas conquistas, né, de assistencialismo do Estado para todos os gêneros. Ela fala que essa é uma forma de romper esse estigma, né? Trazendo, por exemplo, para pessoas desempregadas, tanto para homens quanto para mulheres, né? Direitos e conquistas que podem trazer uma visão diferente, né? Em relação à questão de gênero também, por tabela, vamos dizer assim. Legal. Gente, vocês querem trazer alguma colocação com relação a esses dois capítulos? O meu objetivo aqui com essa seleção do capítulo 7, do capítulo 9, foi da gente continuar se aprofundando na leitura do que eram as demandas da primeira onda sobre a perspectiva do feminismo negro. Então, as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho em atividades mal remuneradas,
E como é que estar no mercado de trabalho não garante necessariamente a autossuficiência. A gente precisa pensar em funções mais bem pagas, em trabalhos mais remunerados, melhor remunerados, e nesse rompimento de práticas discriminatórias dentro do próprio ambiente de trabalho. E aí a gente tem aqui, a Bell Hooks não fala especificamente do assédio dentro do mercado de trabalho, mas aqui é uma prática que a gente poderia levantar, que é uma prática muito corriqueira, que diminui ali o potencial, a capacidade produtiva das mulheres dentro desse ambiente. A mesma coisa o teto de vidro. Então, a gente tem uma série de barreiras que são colocadas de forma invisível, que dificultam, que impedem a evolução dessas mulheres. Amanda? Olá, estão me escutando? Estamos sim. Professora, não é uma dúvida com relação à explanação dos rapazes, mas a dúvida é com relação o fato de ser mãe pode ser considerado um fator de interseccionalidade? Sim. E, ai meu Deus, agora o outro, enfim, e se não for um fator, o que caracteriza ou o que caracterizaria cada fator de interseccionalidade? Quando a gente vai pensar em intersexualidade, Amanda, a gente está pensando em determinadas condições, em pertencimento a determinadas categorias sociais. Então, aqui a gente falou de 3 categorias específicas, a gente falou, mais do que 3 categorias específicas, a gente falou de 3 categorias centrais do texto que ela traz, né? Que é o que a gente está trabalhando na disciplina: gênero, raça e classe. Então, a gente tem aqui esses 3 fatores de intersexualidade. Bell Hooks trouxe a questão da orientação sexual. Então, mulher lésbica, há aqui na orientação sexual uma intersexualidade. O fato da mulher ser mãe, há também aí um fator de intersexualidade. Ser mãe de uma criança que apresenta determinada disfunção, determinada dificuldade de aprendizado, ou tem alguma questão relacionada a capacitismo, realmente, tem ali outro fator de intersexualidade. Então, sempre que eu vou falar de intersexualidade, eu vou pensar em condições que vão me colocar dentro de determinados grupos, dentro de determinados segmentos sociais. É isso, criança com deficiência, criança com necessidades especiais. Então, eu tenho não só um fator de intersexualidade de ser mãe, mas de ter que prestar um determinado determinado de ser exigida a prestar determinadas atividades diferenciadas em razão das exigências que esse ser dependente com necessidades especiais possui. Então, eu tenho vários fatores possíveis de intersexualidade. Aurora? Oi, tá escutando? Tá me escutando? Boa tarde. Sim, boa Tô tarde. sim. É que pessoa com necessidade especial não é um termo ainda muito, tá muito utilizado mais, é porque acaba sendo um termo que as pessoas não gostam muito. É Se usado mais pessoa prefere com hoje pessoa com deficiência. atualmente pessoa com deficiência, sim. Tanto que na Constituição tá pessoa com necessidade especial, mas já no Estatuto tá pessoa com deficiência. Só isso mesmo. Legal, obrigada pela contribuição, Aurora, importante, importante. Eu posso colocar um ponto também? Eu vi que você colocou aqui no chat, eu queria que você desenvolvesse isso, porque quem trouxe para o meio acadêmico, foi você, não foi, Vitor, que escreveu? Quem Eu trouxe para o meio escrevi da acadêmico, Crenshaw. quem trouxe para o meio acadêmico o termo intersexualidade foi a Crenshaw. Apesar da prática da intersexualidade já existir desde muito tempo nos movimentos negros. Mas você trouxe aqui uma definição dela que eu acho interessante. Você consegue desenvolver ela para a gente? Quer que eu leia? Posso ler. Porque eu ia Pode puxar ser. outro ponto agora. A Não, pode ler, interseccionalidade. pode porque eu ler acho o que que você botou, porque nem todo mundo vai ter acesso ao chat depois. Depois você traz o segundo ponto. por isso que eu queria ler, porque não sei se parece na gravação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 2 ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios
criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata de forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. É interessante isso de ser atravessado por ações e políticas, né, que vão desempoderar, né? Então, acho que parece um pré-requisito, né, ter essa força atuante, né? Legal. Mas um pouco... Larissa, antes de seguir, Vitor, Larissa, é Amanda Larissa, né? Conseguiu compreender? Fez sentido para você? Professora, fez sim. A minha dúvida foi só porque eu tinha visto um artigo em que uma autora tinha falado o seguinte, que falava de mãe trabalhadora no contexto, aliás, mulher trabalhadora no contexto da maternidade. Aí eu fiquei com essa dúvida. Aí no decorrer da aula, né, com a explanação maravilhosa dos meninos, eu fiquei super, assim, querendo tirar essa dúvida mesmo, para saber se eu poderia colocar como um fator de interseccionalidade mesmo. Mas obrigada, gente. Nada. Vitor. O ponto, só para acho que fecha, eu não tinha visto por esse ângulo, mas agora que a gente discutiu tudo isso, que ela faz uma pacificação, assim, né? Ela chama as mulheres, ela começa falando sobre a questão do trabalho, trazendo uma voz hegemônica, né, das mulheres reformistas, né, essa busca pela conquista do trabalho, do mercado de trabalho como sendo libertação, mas que diz respeito a outras vertentes, outros vetores ali, né, dessa interseção, que são as mulheres negras, principalmente, mas brancas e pobres, que já estavam no mercado de trabalho. E aí ela termina trazendo a questão do trabalho de novo, mas por um outro viés, né, lá no capítulo 9, que é pela questão da autossuficiência, né? Primeiro ela aproxima o problema das mulheres pobres, porque elas já estão no trabalho, o problema delas é terem o melhor salário, mas depois elas falam que a autossuficiência é bom para todo mundo, né? E dentro desse tema do trabalho, acho que ela fecha assim uma linha, uma trajetória de pacificação, de trazer o mesmo tema para todas as vertentes feministas, né? Acho interessante assim esse movimento que ela faz, né? Que ela tenta sempre ela realmente tem essa questão do afeto mesmo, presente até mesmo na estrutura do texto, de como ela expõe as coisas, né? Eu queria fazer um comentário também, posso? Lógico. Tem uma outra autora que a gente cita lá no trabalho também, é uma autora baiana, uma pesquisadora da UFBA, ela, Daiane de Assis, né? Então, um trabalho que ela chama de interseccionalidades, né? Ela coloca esse trecho, né? Esses tensionamentos propostos pelas mulheres negras, a princípio, causaram grande desconforto tanto nos movimentos de mulheres feministas brancas quanto nos movimentos negros e nas instituições mistas nas quais essas mulheres integravam. Isso porque o atravessamento das categorias gênero e raça colocava essas mulheres em subrepresentação nos dois casos. Ou seja, existem grupos e a mulher negra, tanto participando do grupo de mulheres, mas sendo liderados por mulheres brancas, estão subrepresentados. E no grupo da questão racial, onde tem os homens, ela também acaba se tornando subrepresentada. Né? É isso que eu queria colocar. Legal, Dário. Gente, vocês querem trazer mais alguma colocação sobre esse texto? Porque no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre interseccionalidade. E aí, talvez a gente já passe para a próxima discussão e aí agregue um pouco mais. O que vocês acham? Vamos? Acho bom. Então, tá ótimo. Vou finalizar, então, o nosso encontro desse momento. Vou finalizar a gravação que vai para o YouTube. Agradeço a presença de todo mundo e convido vocês para o nosso próximo encontro.